Mas voltando aqui o o Albert, né? O bebê Albert. Cara, então, sem essa teoria, sem o bebê Albert e a maluquice do Watson, não existiria o TCC, não existiria cognitivo comportamental, não existiria reforço, e a gente não. Exatamente. Posições positivas, essas coisas. E não teríamos coisas básicas, por exemplo, necessidade de multa, necessidade de aprisionamento, de reclusão, necessidade de desenvolver autoestima, né? Iria acontecer de alguma hora ou outra. Eu acho que o ser humano ele iria entrar nesse caminho em algum momento, né? Mas é muito importante também que, assim, sem esse bebê também não iria existir, por exemplo, leis que favorecessem as crianças, por exemplo, né? Por exemplo, direitos humanos, o ECA, né? Sem esses experimentos, sem essas coisas, não teria como a gente evoluir como sociedade, entendeu? Assim, foi um infortúnio, foi um bebê que eu não sofreu, eu realmente não sei como essa pessoa cresceu, realmente pode ter tido uma infância, uma adolescente muito complicada. Então, eu lembro que teve um outro terapeuta que pegou ele e fez todo um acompanhamento para ele crescer de forma saudável. Ele depois cresceu, casou. Acho que foi um negócio assim. Viveu uma vida normal. Né? Exatamente. Com algumas limitações, mas viveu uma vida normal. E me lembra muito de uma outra história, cara. Que é a história daquela menina do anjo. A Ilha de um Anjo. Exatamente. Sensacional, bem lembrado. É bem que se não, parecido. Exatamente, porque se não fosse por causa do TCC, não fosse por causa das orientações de um psicólogo, né? Porque aquilo ali tudo mudava por conta de comportamento, né? Era influência comportamental de histórias de violência o tempo todo, né? Foi-se descoberto ali que também tinha uma influência negativa, né? Para aquela criança falar aquelas coisas, não era... Aquilo não vinha só de uma questão espiritual, né? Como... Então, assim, para quem não sabe, para quem não conhece, A Ilha de um Anjo é um documentário que tem até mesmo no YouTube. Sim. De uma menina que ela falava, assim, ela tinha um linguajar de uma pessoa psicótica, né, mesmo na infância. Né, ela tinha palavras de... que na época dela as crianças não falariam, tipo, se masturbar. Ela tinha essas ações, né, ela abusava sexualmente do irmão que era bebê. Né, e o que acontece? Isso foi uma influência que ela teve do pai. Né? O pai era um pai abusivo, um pai violento, né, que abusou dela por muitos anos, para o bebê, abusou do irmão também. Né? E aí ela foi alocada para a casa de um casal que eram apostólicos, se eu não me engano. E aí eles cuidaram dela e trabalharam isso nela. Né? E aí ela cresceu e se tornou uma mulher, e se tornou uma enfermeira, né? E fundou junto com a moça que a criou, né? Que passou a criá-la, uma fundação que cuidava, né? Que acolhia crianças que passaram pelo a mesma situação que ela. Dá uma procurada, é A Ilha de um Anjo. Eu vou deixar aqui nos comentários embaixo, caso vocês queiram depois. A live vai ficar gravada? Não sei. Não, essa live não vai ficar listada, a gente vai pegar os melhores momentos e vai fazer corte. Sim, beleza. E a gente vai lançar aí durante a semana. Eu boto em algum desses cortes talvez o link, eu procuro o link e coloco, porque é bem interessante. É um vídeo que assim, faz a gente pensar bastante no quão cruel pode ser um homem e quanto uma criança pode sofrer. E também o quanto existem pessoas que estão dispostas a ajudar, tanto quanto nós psicólogos, né, que nós estamos dispostos a ajudar. Nós não vamos te curar. Nosso objetivo não é te curar, é te ajudar a se compreender, a enfrentar as suas
né? Então, depois eu vou ver se eu acho o link e boto aqui em algum desses cortes, tá bom? Aliás, acho melhor deixar a live toda. A gente vai fazer cortes depois. Eu acho que precisa da live tá aí pra poder contar depois aquela numeração que a gente falou. Beleza. Entendeu? Então pode botar aí depois, não tem problema não. Mas bota, quando eu tiver o link desse vídeo, nesse momento, você pode botar. Tá. Mas, enfim, nessa história da Ilha do Anjo, é exatamente isso. Se não tivesse uma outra... Não, eu tô com um frutelazinho. Não dá pra ter foco. Não tem foco. Aí, cadê? Ah lá o frutela. Enfim. Então, por causa dessa... Se não fosse por causa da Ira do Anjo, se não fosse por causa dessa relação com ela, e depois mudou, né? Outra pessoa cuidou dela e tudo mais, que foi entendendo que existe um reforço desse comportamento, né? Que podia ser dos pais, podia ser dos avós, podia ser de alguém ali daquele universo, entendeu? Que estava causando isso nela, e que isso foi mudando com o tempo, com uma nova relação, com uma nova afeição, com um novo modelo, entendeu? E isso só pode existir, isso só pode ser fomentado hoje por causa desse caso desse bebê, onde o estímulo ele vai reagir no corpo da pessoa, o estímulo vai gerar alguma coisa e vai sempre se repetir, independente do que for, entende? E é isso que a gente estava falando sobre memória, entendeu? A memória afetiva, ela é isso, entende? Um bebê ele tem uma memória muito singular. Ele não tem uma memória consciente, mas ele ainda assim tem uma memória. Ele vai lembrar do choro, vai lembrar do barulho e vai chorar, entendeu? É um sentimento. Acho que começou a ter uma música aqui, o vizinho começou a colocar música aqui. Hoje não é aqui, tá vendo? Tá vendo? Complicou. Vamos terminar só esse vídeo e a gente acaba.